Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de ter o nosso estudo guiado. Estamos iniciando aí a quinta semana desse trimestre, onde estamos nos detendo no estudo do Evangelho de João, nos temas que estão contidos dentro desse Evangelho. E nós já passamos aí por 4 semanas, já meditamos em alguns temas muito interessantes. Inclusive, se você está chegando aqui pela primeira vez, se você tiver a oportunidade, tiver o tempo oportuno, veja os temas que já foram abordados, que já foram estudados. Eu creio que será de grande valor para você, tá certo? Então, aproveita, se inscreve, deixa o teu gostei e vamos juntos ter uma semana abençoada. Começando por hoje, tá bom? Antes da gente adentrar no estudo, eu quero convidar você a, junto comigo, fechar os seus olhos e nós termos o nosso particular com Deus, nosso momento de oração. Vamos orar juntos, então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, dá-nos a Tua bendita paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo semanal é o testemunho dos samaritanos. Semana passada, nós vimos ali as testemunhas, que confirmaram que Jesus era o Messias. E hoje, agora, durante a semana, nós vamos ver qual será o testemunho que os samaritanos deram a respeito de Jesus. O texto para memorizar se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, o verso é o 42, que diz assim, E dizia a mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Interessante esse verso. E se a gente ler assim rapidamente, a gente não vai conseguir extrair algumas coisas importantes que tem dentro dele. Eu quero voltar junto com você a ele e refletir. E dizia a mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. A gente lembra ali no encontro que Jesus teve com a mulher samaritana no poço, que Jesus conta detalhes da vida dela que só ela sabia. Tanto que ela tinha buscado um momento ali para pegar água em um momento em que não haviam pessoas, ou seja, aquela mulher, ela buscava o anonimato. E quando Jesus trouxe à tona os segredos dela, ela viu que aquela pessoa não era qualquer pessoa, era uma pessoa que conhecia a sua intimidade, o seu momento particular, o que se passava na sua vida. Jesus conhecia de perto. E aí ela diz, olha, agora nós não é mais por causa do que você falou, mas porque nós, ou seja, um grupo de pessoas, nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lembra que quando aquela mulher teve aquele momento com Jesus, ela voltou para a sua cidade e deu testemunho de Jesus, dizendo, olha, eu encontrei aquele a quem os patriarcas, os nossos antepassados falavam que viria. Eu encontrei. E aí as pessoas foram até Jesus. E depois que as pessoas foram até Jesus, a princípio elas foram por conta do testemunho da mulher. Mas depois cada uma delas tiveram o seu momento com Jesus. Tiveram a sua experiência com Jesus. E todas chegaram à mesma conclusão. Nós reconhecemos que você é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso foi após todas elas terem um momento com Jesus. E por isso eu enfatizo sempre com você. Está vendo como é importante ter um momento com Deus? É muito importante. No tema de sábado, aqui nós temos sempre uma introdução. E antes de nós adentrarmos nos contextos bíblicos sobre os samaritanos, a experiência que eles tiveram com Jesus, como foi, é importante a gente saber a origem desse povo. De onde foi que surgiu os samaritanos? Por que os judeus não gostavam dos samaritanos?
e tantos outros questionamentos. Então vamos para o primeiro. Quem eram os samaritanos? Eu não sei se você lembra, mas depois, né, da morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, conhecido como as 10 tribos, né, a nação de Israel, e o reino do sul, ali com Judá e Benjamim, né, com sua capital, Jerusalém. Né? E aí o que aconteceu? No ano 722 a.C., havia uma nação muito proeminente que estava se destacando na sua época, que eram os assírios. E aconteceu que os assírios conquistou as 10 tribos do norte e levou cativo o povo dessas 10 tribos e saiu espalhando pelo mundo. Assim ele fazia com todas as nações que elas conquistavam. Qual era o propósito? Era fazer com que misturasse o povo, fazer com que eles perdessem a sua herança genética, a sua herança familiar, né? A sua herança das histórias, né? Perdessem aquilo que era a base deles. E por meio dessa mistura, o povo ficava enfraquecido. Então a Síria, além de levar cativo o povo de Israel, das 10 tribos, também trouxe outros cativos de outras nações para o território das 10 tribos. E aconteceu que esse povo começou a se misturar. E por meio dessa miscigenação, ou seja, dessa mistura em casamento de israelitas com povos que não eram israelitas, surgiram os samaritanos. E aí, os samaritanos, dentro, vamos dizer assim, do possível, eu imagino, dentro do que eles entendiam como certo, eles criaram uma maneira diferente, aos seus olhos, de exercer o judaísmo, né? E aí a gente entra no outro ponto, né? O outro ponto porém, as relações entre eles e os judeus não eram boas. A gente vê, né, até mesmo ali, na cena que Jesus vai até Samaria, que há alguns, podemos dizer assim, contratempos, né, algumas faíscas. Temos, por exemplo, o episódio ali de João e Tiago, né, andando com Jesus, e aí os samaritanos falam algumas palavras de ofensa, né, para Jesus e aí eles pedem a Jesus permissão para orar, para que desça fogo do céu e consuma eles. E a gente percebe que existia uma tensão entre os samaritanos e os judeus. E a pergunta por que havia essa tensão? Eu vou voltar à história novamente para que você entenda. Lembra quando o povo de Jerusalém, o povo judeu, voltou do cativeiro babilônico? Eles enfrentaram um grande desafio, que foi a reconstrução do templo, a reconstrução da muralha, né? E aí, nesse grande desafio, aconteceu algumas situações delicadas que criaram mágoas, e essas mágoas foram levadas pelo tempo. Sabe o que foi que aconteceu? Houve uma grande oposição à reconstrução do templo. E foi exatamente os samaritanos que se opuseram aos judeus pela reconstrução do templo. Eles tentaram, infernizaram, né, como a gente costuma dizer aqui, e tentaram atrapalhar de várias formas a reconstrução do templo. Para você ter ideia, eles até enviaram cartas, né, para os governantes, para que, vamos dizer assim, proibisse, né, aplicasse ali alguma pena, alguma situação ruim, para que o templo de Jerusalém não fosse construído. Isso me faz lembrar da época antes da destruição. Ali, logo após a diáspora, né, a separação entre os dois reinos, havia Roboão, rei de Judá, e Jeroboão, o reino do norte. Né? E aí Jeroboão, ele ficou inflamado, porque o povo das 10 tribos queria adorar a Deus no templo de Jerusalém. E aí ele, com medo de perder sua popularidade, de perder o seu respeito como rei, monarca, ele fez com que o povo adorasse a Deus lá no reino do norte, né? Tanto que ele criou um bezerro de ouro também, ele fez várias coisas erradas, só para que o povo não voltasse para Jerusalém. E a gente percebe que esse medo, esse receio de fazer com que Jerusalém ganhasse o seu destaque, a notoriedade, também aconteceu mesmo após a destruição de Jerusalém. E aí os samaritanos fizeram grande oposição, e por conta dessa oposição, ali na época de Jesus,
havia vamos dizer assim, esse amargo, né, essa situação conflitosa entre os samaritanos e os judeus, né? Ou seja, foi algo que foi carregado pelo tempo e pela história. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, na época de Cristo, essa hostilidade continuava, né? Até já mencionei aqui alguns exemplos. Para você ter uma ideia, os judeus, né, eles evitavam passar pelo território samaritano. Eles faziam um contorno, né? Eles até mesmo andavam em caminhos mais perigosos, uma volta bem mais longa só para não passar pelo território judeu. Um detalhe interessante que a lição mencionou aqui é que eles faziam negócios, né? Ou seja, interessante esse ponto, porque na parte financeira, as pessoas, vamos dizer assim, deixam de lado, né, o orgulho, deixa de lado qualquer coisa e ali consegue lidar com as pessoas. Mas era somente isso. Os judeus só faziam negócios. Eles não pegavam emprestado dinheiro para o samaritano, eles não andavam no território samaritano, eles não tinham amizades com os samaritanos, eles não faziam bem para os samaritanos, ou seja, fora o assunto de negócios, fique do seu lado e eu fico do meu. Viva a sua vida e eu vivo a minha. Cada um no seu caminho, cada um no seu quadrado, né? E a gente vê que essa situação ela é bastante conflitosa e também deve despertar na gente a reflexão. Por que que os judeus e os samaritanos viviam nesse pé de guerra? De um lado, uns se achavam os donos da razão, né, os direitos de serem os filhos de Deus, a ideia de serem puros, né, porque o outro lado tinha se passado por uma mistura, né, tinha ali experiências de idolatria, né, histórico de abandono da fé e várias outras coisas, ou seja, coisas que remetia uma visão negativa a respeito deles. E aí a gente deve sempre trazer para a nossa realidade. Será que nós não temos, em algum momento, nos comportado como os judeus? Olhando para algumas pessoas e tratando elas como samaritanas? De tipo, eu tenho o meu momento com Deus todos os dias, eu sou puro, eu busco a adoração verdadeira ao Senhor, eu faço o que é certo, né? Já eles ali, eles são idólatras, são misturados, são errados, não temem ao Deus verdadeiro, né? Será que a gente não tem se comportado da mesma forma? Eu sempre que estudo a Bíblia, a lição, eu procuro sempre trazer para a minha realidade. Porque é para isso que a lição e o estudo da Bíblia servem. Para aplicar na nossa vida. Para corrigir erros que talvez a gente esteja cometendo nos dias de hoje. Erros que já aconteceram no passado, mas que podem fazer parte do nosso presente. Então, chegamos ao fim do nosso estudo, né? Essa semana a gente vai ver os testemunhos que os samaritanos deram a respeito de Jesus e com certeza, de alguma forma, a gente vai ficar maravilhado com esse testemunho. O meu convite é, vamos junto, vamos estudar todos os dias, vamos ter o nosso momento com Deus e com certeza ficar impressionados com as bênçãos que Papai do Céu tem para cada um de nós. Tá certo? Que o nosso Deus te abençoe, que você retorne amanhã, porque amanhã tem lição, amanhã tem mais estudo guiado e vai ser maravilhoso com a sua presença aqui. Até a próxima e tchau, tchau.